Olá, amados. É com grande alegria que eu gostaria de continuar a ministrar sobre perdão, sobre o processo do perdão. E hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito do passado, a respeito de que é possível se esquecer o passado. É possível você não somente esquecer o passado, mas também é possível você conviver com algumas pessoas que você jamais acharia que poderia se conviver. É claro que eu estou falando da graça, do favor de Deus em nós e através de nós. Eu quero contar uma história para você, uma história muito conhecida e de onde nós vamos tirar muitos princípios que vai abençoar tremendamente a sua vida. Eu quero compartilhar com vocês sobre a vida de José, o filho de Jacó, que foi vendido para o Egito. Todos conhecem essa história, ou se não, quase todas as pessoas conhecem a história. Então, José, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi jogado em um poço, em uma cisterna pelos seus irmãos. José, ele foi vendido como escravo para os medianitas, e esses medianitas, então, levaram José para a terra do Egito, e José, lá na terra do Egito, ele ficou exposto no mercado como uma mercadoria, e então veio Potifar e comprou José como escravo. José agora estava como escravo na casa de Potifar, e como todos conhecem essa história, ou quase todos conhecem, chegou um momento em que José ele estava tomando conta de tudo para o seu dono, o seu senhor, que era Potifar, mas Potifar havia dito a ele que somente a esposa não lhe faria respeito. E a esposa de Potifar, justamente a esposa, ela começou a dar em cima de José, mas José, por honrar Potifar e honrar a Deus, ele não cede às provocações da mulher, e ela então, mentindo a ele, mentindo ao seu esposo, acusa José, e então José acaba sendo lançado numa prisão, e por lá fica muitos anos, e vocês conhecem que então um copeiro-mor e um padeiro-mor, um chefe dos padeiros, um chefe dos copeiros, foi parar nessa prisão juntamente com José, e lá José interpreta os sonhos deles, e o copeiro-mor, retornando a servir então ao faraó, ele, depois de um tempo, ele se lembra de José e fala de José para o faraó. Eu não quero me ater a essa história, mas eu quero falar sobre o perdão, sobre esquecer o passado. E então vocês conhecem a história. Então o José, ele interpreta, é tirado da prisão, ele interpreta o sonho de Faraó, e Faraó então coloca José no governo de toda a terra do Egito, o qual era o propósito que Deus tinha para José. Então José agora é o segundo homem mais poderoso da terra do Egito, a maior potência que existia naquele tempo. Então, amados, uma grande fome vem no Egito e vem nas regiões do Egito, em torno do Egito, inclusive em Canaã. E então Jacó, o pai de José, achava que José já estava morto, e ele manda então seus filhos para comprar trigo. E aí começa essa história de renovação na vida de José, na vida dos irmãos. E eu quero dar ênfase na questão de esquecer o passado. Então José agora, ele está no Egito comandando a maior nação do mundo na época, o segundo homem. Acima dele estava apenas o faraó. Ninguém comprava, ninguém vendia sem o selo do anel de José. José agora um homem poderoso, porque estava governando na terra. Então José ele chegou ao governo porque ele acabou compreendendo algumas coisas que eu vou lhe dizer agora. Em Gênesis 41, 51, diz assim: quando José e sua esposa têm o primeiro filho, eles dizem assim: e chamou José ao primogênito Manassés, porque dele disse: Deus apagou de minha alma
todo dissabor e toda má lembrança da casa de meu pai. Sabe o que José está dizendo aqui, amados? José está dizendo: Deus me fez esquecer de todo o meu passado. Deus me fez esquecer de que meus irmãos me traíram. Deus me fez esquecer que eles me jogaram na cisterna. Deus me fez esquecer que eles me venderam como escravo. Deus me fez esquecer toda a humilhação que eu passei no mercado de escravo. Deus me fez esquecer toda a injustiça praticada ao ser lançado na prisão injustamente por causa de uma falsidade da mulher de Potifar. Deus me fez esquecer do tempo que fiquei na cadeia. Deus me fez esquecer de todo o sofrimento do meu passado. Aleluia! José aqui entendeu. Ele entendeu que para ele governar, para ele agora, nessa nova etapa da vida dele, ele precisava esquecer. Ele precisava romper de uma vez por todas com o seu passado. E ele então, quando nasce o primeiro filho, ele faz questão de deixar um marco na vida dele. Ele diz: esse filho, cada vez que eu olhar para esse filho, eu vou me lembrar de que eu esqueci de todo o sofrimento do meu passado, de tudo aquilo que meus irmãos me fizeram. Aleluia! Manassés. Você consegue imaginar, amados, José olhando para o seu filho e falando: Manassés, Manassés, Manassés. Ou seja, José estava trazendo para o seu interior cada vez mais. José estava cada vez mais frisando dentro dele: Deus me fez esquecer. Não ele, mas Deus me fez esquecer de todo o sofrimento da casa de meu pai, de todo o meu passado. Com isso, José estava dizendo: eu perdoei todos os meus irmãos. Eu perdoei todo o mal que eles me fizeram. Aleluia! Que tremendo é isso, que maravilhoso. Então, é algo tremendo que nós podemos trazer hoje para a nossa vida. Hoje você pode ter um Manassés. Ao ouvir essa mensagem, você pode tomar a decisão de esquecer de todo o seu passado, de esquecer de todo o sofrimento do seu passado, para você prosseguir para aquilo que está diante de você. E o que está diante de você, aqui em Gênesis 41, 52, diz a respeito do segundo filho de José. Eu quero ler para você. Diz assim a palavra: e ao segundo filho chamou Efraim, porque dele disse: Deus me frutificou na terra da minha aflição. Aleluia! Louvado seja Deus! Então, agora José, que havia esquecido de todo o sofrimento do seu passado, ele havia liberado perdão para todo o seu passado, todos os seus irmãos, o que eles fizeram para ele. Agora José estava pronto, e no segundo filho, ele dá o nome de Efraim. Deus me fez prosperar. Deus me fez, aqui como ele disse, frutificar na terra da minha aflição. Aonde eu passei aflição, aonde eu tive sofrimento, aonde eu tive angústia, José estava dizendo: agora eu frutifico, porque eu vou deixar marcado isso no nome do meu segundo filho. Toda vez que ele olhava para o primeiro filho, ele se lembrava: Deus me fez esquecer de todo o sofrimento do meu passado. Toda vez que ele olhava para o segundo filho, Efraim, ele disse: eu avanço, eu frutifico, eu prospero na terra da minha aflição, na terra onde eu fui envergonhado, na terra onde eu fui escravo, na terra onde eu fui preso, na terra onde aconteceu coisas terríveis comigo. Agora Deus me faz prosperar, Deus me faz frutificar, Deus me faz mais do que vencedor. Tem um detalhe muito importante aqui, meu amado. Deus fez ele esquecer e Deus fez ele prosperar. Um dia, certa feita, Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Você só se torna possível o esquecimento do passado, só se torna possível perdoar com Jesus. Com Jesus, que é Deus, ele pode também, assim como ele fez na vida de José, ele pode fazer na minha e na sua vida, esquecer de todo o sofrimento do passado e nos fazer prosperar, frutificar na terra da nossa aflição. Amados, e a prova disso, olha o que aconteceu quando ele se revela para os seus irmãos. Eu quero ler um texto
vale a pena você ouvir agora esse êxito depois que se perdoa e depois que começa a frutificar. Olha quanta provisão Deus trouxe para José. Olha aqui, eu quero ler para você, está agora em Gênesis 45, de 2 ao 18. Diz assim a palavra: quando José agora se revela aos seus irmãos que ele é o José. No capítulo 45, versículo 2 diz assim: e ao fazê-lo, levantou grande voz de choro, e os egípcios o ouviram bem como a casa de Faraó. E José disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, de tão assombrados que estavam. E continuou José: aproximai-vos de mim, por favor. Olha que tremendo, irmãos. José está dizendo para aqueles que o traíram: aproximai-vos de mim, por favor. E eles se aproximaram. Então ele prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas não vos entristeçais, nem vos arrependais por haverdes me vendido para este lugar, porque Deus me enviou adiante de vós para preservar nossas vidas. Aqui também se cumpre aquele versículo que o apóstolo Paulo diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. José está dizendo para os irmãos: não se arrependam, não fiquem preocupados, porque Deus permitiu que essas coisas acontecessem, porque tinha um propósito. Porque faz 2 anos que a fome se tornou senhora da terra, e ainda restam 5 anos dessa época em que não se poderá semear nem cegar, diz a palavra. E Deus me enviou adiante de vós para vos preparar a subsistência na terra e salvar assim a vossa vida, pelo grande livramento deste desastre. Então, queridos, Deus tinha um propósito na vida de José no Egito. Portanto, qual era o propósito? Para preservar a vida, aleluia, da sua família, dos seus descendentes, do propósito que Deus tinha na terra. Portanto, não fostes vós que me enviaste ao Egito, senão Deus, que me tem posto como pai de Faraó, no governo, como senhor de toda a sua casa, e como governador sobre toda a terra do Egito. Quem que fez José governar? Deus. Apressai-vos e subi para onde está o meu pai, e dizei-lhe: assim disse teu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito, e não te demores em descer a mim. Eu me emociono com isso, porque isso aconteceu depois que José teve esse entendimento, essa reconciliação com os irmãos, depois que ele perdoou, depois que ele esqueceu, então ele começou a prosperar. Olha o versículo 10 do capítulo 45, olha o que ele diz para os seus irmãos: e habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, os teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda restará 5 anos de fome, para que tu, a tua casa e tudo o que tens não empobreçam. Os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim veem, a minha boca é que vos fala. Contareis a meu pai toda a minha glória no Egito e tudo que tendes visto, e apressai-vos em trazer para cá meu pai. Então lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. Aleluia! E Benjamim também chorou em seu pescoço. E José beijou a todos seus irmãos e chorou sobre eles. Depois os seus irmãos falaram com ele, já recuperados do seu assombro. Este acontecimento foi divulgado na casa de Faraó. São vindos os irmãos de José, e isso agradou a Faraó e a seus servos. E ordenou Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei-te isto, carregai os vossos animais e parti a terra de Canaã. E tomai a vosso pai e as vossas famílias, e vinde a mim, que eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comereis
os seus melhores produtos. Aleluia! Aleluia! Olha que tremendo, irmãos, quando um homem tomado por Deus, ele esquece o seu passado. Quando um homem reconhece que Jesus Cristo fez na cruz, que ele perdoou e que ele recebeu o perdão, recebeu o amor de Deus, e ele se deixa livre, deixa as pessoas livres, esquecendo, perdoando. Este homem, esta mulher, está pronto para prosperar, está pronto para o governo, está pronto para o propósito. Um dos pré-requisitos para você ir adiante, para que as promessas de Deus aconteçam na sua vida, é esquecer o passado, é liberar perdão, ficar livre e deixar as pessoas livres. Se você tiver um Manassés, então você está dizendo ao Senhor: eu me esqueci de todo o sofrimento do meu passado, eu liberei perdão para todos. Então Deus te dará um Efraim, ou seja, te faz frutificar na terra da sua aflição, e você começa a governar em vida. Aleluia, louvado seja Deus. O perdão pode ter um processo, mas quando você chega nesse nível de entender que para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida, o seu coração tem que estar livre, tem que estar aberto, assim como diz no Provérbios: em tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Se o seu coração está limpo, se o seu coração está livre de mágoas, livre de rancores, livre de raiz de amarguras, então você está pronto para prosperar e para governar em vida. Esqueci de todo o sofrimento do meu passado para frutificar na terra da minha aflição. Pense nisso, pense nessa palavra, medite nela, compartilhe para quantas pessoas você quiser compartilhar. Continue abençoado, receba vida e vida com abundância em nome do Senhor Jesus.